Oi, gente! Tem muita gente que diz, e muitos palestrantes profissionais que ensinam que a gente tem que dar duro e se esforçar muito e dar o nosso melhor e contribuir e fazer a diferença e que é isso que vai trazer o sucesso e tudo que a gente quer. E tem o Abraham aqui dizendo que a gente deve relaxar e respirar e permitir e manifestar com o poder do nosso pensamento e das nossas emoções. Mas será que é só isso que o Abraham diz? Será que não tem algo, um ponto em comum entre essas duas linhas, esses dois modos de pensar? O Tony Robbins é uma das pessoas que ensina o primeiro método, né? Esse jeito de trabalhar duro e tudo mais. E a conversa de hoje do Abraham com um convidado é justamente sobre isso. Vai esclarecer para a gente como fazer para alinhar todas essas ideias e vai deixar muito claro se a gente precisa ou não de ação para manifestar. E se tiver alguma coisa que o Abraham fala no áudio de hoje que for difícil de entender, escute até o final, porque no final eu vou explicar algumas coisas e talvez eu consiga tirar as suas dúvidas. Então vamos lá. O convidado estava falando para o Abraham. Eu fui em um seminário do Tony Robbins ano passado e foi transformador. E o Abraham, você foi se preparando para estar pronto e no seminário você estava pronto. E o convidado, eu estava pronto. E o que me ajudou a ficar pronto foi ouvir você por anos. Tem uma energia de permitir e receber com você. E tem uma energia de agir muito e se esforçar. E contribuir é uma palavra importante no que ele ensina. E eu gosto dos dois lados. E o Abraham, sem querer comparar as duas abordagens, pegue a palavra contribuição e pense no que estávamos falando hoje quando falamos sobre o que você está trazendo para o jogo. E pense que a sua contribuição, em primeiro lugar e mais importantemente, é a sua contribuição energética. É a sua contribuição energética que é o seu presente, o seu dom. Agora, claro, a sua contribuição energética e o seu alinhamento com a energia da fonte que está contribuindo com você constantemente pode resultar em ação inspirada, que produz um monte de contribuição também. Nós não estamos dizendo não haja, não estamos dizendo não contribua com a sua ação. O que estamos dizendo é garanta que o aspirador está ligado na tomada antes de fazer os movimentos de aspirar a casa, porque não será de grande valia aspirar a casa sem primeiro conectá-lo à fonte de energia. Então você pode fazer muito esforço, deixar muitas marcas do aspirador no tapete, mas se ele não estiver ligado, você não terá o resultado que você quer. E o convidado: então, como você acha que eu poderia deixar a mensagem dele mais correta? Tem algum jeito que eu poderia fazer encaixar melhor com o que você diz? E o Abraham: nós pensamos que a mensagem está predominantemente mal entendida, porque promove a ideia de que é através do seu comportamento que você conquista as coisas. E nós apenas estamos sugerindo, porque é o jeito que o universo funciona, que quando você se alinha com a energia que cria mundos e então se sente inspirado para agir ou para o esforço, aí muito mais acontece como resultado. Tem tanta gente que está se esforçando tanto para tentar compensar pela falta de alinhamento na energia e é exaustivo. E isso não significa que essa pessoa não esteja ensinando as pessoas a se alinharem e a agirem inspiradamente depois. Em outras palavras, ação é algo muito bom se está envolvida na energia, e não é algo tão bom se está em oposição à energia que está fluindo. Por exemplo, vamos dizer que aqui eu estou em minha forma física e não tenho conquistado muito do que eu quero. E eu não gosto de onde eu moro, e não gosto do que eu tenho comido, e não gosto do carro que eu dirijo, e não estou feliz com a minha vida. Em outras palavras, eu sinto que a vida poderia ser tão melhor para mim. Bem, conforme eu vivi essa vida, eu criei um vórtex e está tudo enfileirado para mim. E existe tanto potencial para mim que já está lá,
mas que eu não tenho me permitido receber. Nesse momento, eu estou me sentindo desencorajado. Eu estou desencorajado e estou cansado. E estou cansado de estar cansado. Então eu decido que eu vou fazer alguma coisa e vou fazer acontecer. Então eu saio e caminho por quilômetros de porta em porta e eu falo para as pessoas que eu estou cansado de fracassar e que eu estou pronto para ter sucesso. E estando nessa atitude e nesse humor, eu faço muito esforço e entrego muitos currículos, mas não consigo muito resultado positivo. E acabo conseguindo esse emprego em que eu trabalho muitas horas e ganho super pouco, e consigo outro emprego nas mesmas condições. E agora estou trabalhando em 2 ou 3 empregos porque eu estou determinado em sair dessa situação. Mas na minha falta de confiança em mim mesmo e na minha frustração por estar onde eu estou e na minha tendência constante de reclamar sobre como tudo tem sido, eu estou me impedindo de me conectar com todos esses recursos que estão disponíveis para mim. E é por isso que nós dizemos que você não consegue chegar aonde você quer chegar a partir de onde você está. Você não consegue chegar aonde você quer chegar a partir da vibração que você está emitindo agora. E o convidado, mas é preciso fazer esforço, qualquer tipo de esforço para ganhar dinheiro? O pessoal deu risada. Não, é sério, essa é uma pergunta séria. E o Abraham, não, não é preciso fazer esforço, mas isso é o que nós queremos que você ouça. Nenhum esforço é necessário, mas é inspirado. E o motivo que o esforço é inspirado é porque esforço inspirado é super divertido. É tão divertido que você nem chama isso de esforço. O que você chama de esforço são as coisas que não são inspiradas. E se não foi inspirado, não é divertido. E então é esforço. Se é inspirado, é simplesmente a melhor ideia que você já teve. E é um impulso. E é o lugar certo na hora certa. E é outras pessoas te ajudando. E é sinergia. E é mágica e poder. Você está fazendo movimentos com o seu corpo e fazendo o que precisa ser feito, mas a energia que cria mundos está fluindo através de você. Esse modo receptivo que nós estamos falando a respeito o dia inteiro não é apenas o modo receptivo, é o modo restaurador. Você recebe e ele continua a te preencher e a te inspirar. Você acorda e tem mais fluindo, e mais fluindo, e mais fluindo. Então, a ação não é necessária, mas é inspirada. E quando isso acontece, você vai querer agir. Nós não conhecemos ninguém que esteja no seu corpo físico e que esteja conectado e sintonizado com essa energia não física, que não queira estar mais e mais e mais ativo. Pense em termos de manifestação. Manifestação é mais na fronteira, é ir se preparando para ficar pronto e se preparando para ficar pronto até que tenha ação e movimento e interação. Tem ação em quase tudo que é delicioso. E o convidado, mas como eu junto esses conhecimentos? Eu estou num mundo cooperativo e você sempre ouve pessoas dizendo o quanto elas tiveram que ralar até elas chegarem onde estão. Não conheço ninguém que diga, eu entrei no Vortex e eu me senti inspirado para agir. O pessoal deu risada. Não estou dizendo que eu não acredito em você, pelo contrário, o que você ensina tem sido como eu tenho vivido a minha vida, mas é muito raro. E o Abraham, nós não conhecemos ninguém que seja bem-sucedido, e nós conhecemos todos, que não utilizou essa energia que cria mundos no sucesso deles. E o convidado, eles só não entendem o que eles fizeram? Ou eles não sabem como transmitir isso? E o Abraham, talvez. E talvez seja porque tantas pessoas estão vivendo uma vida condicional, em que eles precisam que alguém faça algumas ações e então eles querem te convencer que você precisa agir para ajudá-los no que eles querem. É como alguém que diz: não seja egoísta, e o que eles estão dizendo é: no lugar disso que você tem vontade de fazer, faça essa coisa que eu quero que você faça, que eu egoisticamente quero que você faça. E o convidado: não sei se eu entendo isso. E o Abraham: bom,
nós conseguimos entender como você pode estar achando difícil relacionar isso com as outras coisas que você está perguntando. Mas é assim que funciona. A vida faz você pedir muitas coisas, e com o passar do tempo, você junta um começo vibracional maravilhoso para as manifestações. E as manifestações concretas são muito mais satisfatórias do que as manifestações em vibração. Mas de qualquer forma, esses que você poderia chamar de bebês estão lá. Esse começo do que você quer está lá. Quando você contempla quanto momentum você já tinha quando você veio para esse corpo físico, e quando você entende que você está no caminho certo ao querer transformar pensamentos em coisas, porque você é um gênio manifestador. Agora, nós sempre dizemos que você é o criador da sua própria realidade. Agora, nós vamos dizer para você de um jeito que, especialmente para você com essas perguntas e querendo entender como juntar a ação com a energia, então nós vamos dizer: você é o criador da sua própria realidade e você é mestre em manifestar. Você é o criador da sua própria realidade e você é mestre em manifestações terrenas. Porque a manifestação, em outras palavras, é muito legal ter pensamentos a respeito do seu vórtex, mas é tão melhor trazer esses pensamentos para um outro nível em que você pode experienciá-los com os seus sentidos físicos. Então, nós vamos dizer claramente: é muito melhor você manifestar os seus sonhos do que apenas sonhar com eles numa versão não manifestada. Você é um gênio manifestador, você é um criador deliberado. Então, essas são algumas coisas que fazem as pessoas tropeçarem por muito tempo, porque vocês não percebem quanta energia está envolvida, vocês só percebem a parte da ação. Então, o nosso trabalho todo é ajudar vocês a entenderem o que vem antes da parte da ação. A maior parte dos seres humanos querem pular a parte da ação. A maior parte dos seres humanos querem, estando na ausência do que querem, proclamar o que querem, mas não querem se preparar para ficarem prontos para receber. E então eles perdem a parte mais importante, que é a alegria de descobrir essa coisa e a alegria de descobrir essa outra coisa. Eles só querem marcar no placar que conquistaram aquele valor no banco. Frequentemente não querem a clareza mental e a inteligência e todas as outras coisas que vêm junto. Mas o seu ser interior sabe tudo o que está no seu vórtex. Você sabia que no seu vórtex você não está pedindo apenas por um monte de dinheiro ou por uma empresa de sucesso? Você está pedindo por isso sim, mas não apenas por isso. Você está pedindo por clareza e por intuição e sensibilidade e amor e harmonia. Você está pedindo por tantas coisas. Então, o seu ser interior irá te guiar para a sua enorme fortuna. Sim, o seu ser interior irá, mas o seu ser interior também irá te guiar para a sua humanidade, para a clareza, para a sua compaixão, para a sua totalidade. Em outras palavras, o seu ser interior irá te guiar para a plenitude de quem você é, de forma que cada passo do caminho é uma manifestação saborosa, deliciosa, suculenta, divina, cheia de significado, no seu caminho de mais e mais e mais. Então, muitas pessoas dizem: coloque a sua meta no dinheiro e faça o que for necessário, e isso requer muito esforço. E nós só queremos dizer: pera lá, para tudo. O esforço para o qual eles estão te conduzindo está te impedindo de desfrutar da maior parte do que está no seu vórtex, que você quer. Sim, você quer o dinheiro, mas você quer muito mais do que isso. E você pode ter tudo isso. E nada mais do que ter tudo isso será satisfatório para você. Então, o que está pegando? O que mais você quer entender sobre isso? E o convidado: eu acho que é a mistura de mensagens diferentes, sabe? A partir de tantas influências diferentes que eu tenho na minha vida. E o Abraham: é claro que existem muitas influências diferentes, mas é o que estávamos falando antes. O seu ser interior sabe onde você está em relação a tudo o que você quer. E quando você sintoniza essa vibração,
O seu ser interior irá te guiar incrementalmente e precisamente para cada uma das coisas que você quer. E o convidado, e quando você não está se sentindo inspirado? E quando o que você tem no banco é algo que te causa medo, que quando você olha, você pensa: ai, o que vai acontecer? E o Abraham? Se você continua olhando para isso e se mantendo nessa mesma vibração, não tem como melhorar. É assim que você introduz resistência e lentifica o seu processo. Não dá para você abrigar emoção negativa a respeito de alguma coisa que você está observando e chegar aonde você quer chegar. Isso desafia as leis do universo. Então, qualquer pessoa que diga que trabalho duro, sentindo medo, irá te fazer chegar aonde você quer, não está explicando as coisas do jeito que elas funcionam. Você poderia sentir medo e começar a trabalhar duro, e isso poderia te ajudar a se distrair do seu medo. Então, não estamos dizendo que em alguns momentos a ação não te ajude a se sentir melhor. E quando você se sente melhor, você consegue resultados melhores. Só estamos querendo te ensinar que usar a vantagem do não físico irá te ajudar. Não estamos dizendo que as pessoas que ensinam essas coisas estão erradas. Frequentemente é apenas um mal-entendido, e frequentemente é apenas o modo como quem está ouvindo ouviu. A Esther no começo nos perguntava: Abraham, por que eles estão mentindo? Por que ela ouvia outros mestres ensinando coisas que soavam diferente do que ensinamos? E ela aprendeu a confiar em nós. Então, ela não gostava quando outros professores ensinavam um método diferente. Ela perguntava: por que eles estão ensinando algo que não irá funcionar? Por que eles estão dizendo isso? E nós dissemos: se todo aluno estivesse na mesma posição, um único professor ensinando a mesma coisa para todos satisfaria a todos, mas não é assim. Então, o que conseguimos hoje com essa conversa, melhor do que em qualquer outro momento, é que nós queremos te ajudar a entender que vocês são seres espirituais em um mundo físico e que o mundo físico é uma extensão da sua espiritualidade e que o seu sucesso no mundo físico é um sucesso da sua espiritualidade. Essas coisas não estão separadas. Então, frequentemente as pessoas ensinam e acreditam que Deus é perfeito e não físico, e que está em outro lugar, e que você está aqui sendo testado e julgado e que precisa provar que você merece estar lá. Quando na verdade o que o homem quer chamar de Deus, toda essa energia não física, está olhando para a frente com você, aqui e agora. E o seu sucesso é o sucesso dessa energia não física. Então você está aqui, um pioneiro, definindo os específicos do que você está buscando e criando uma versão vibracional dessas coisas. E a fonte dentro de você está olhando para o que você criou vibracionalmente e está acreditando no que você está pedindo, e está sabendo a validade do que você está pedindo, e está sabendo que você pode chegar lá, e está querendo te mostrar todos os caminhos que você tem para chegar lá e está entendendo as crenças limitantes que você tem que estão te atrapalhando e o que você acredita que não está te atrapalhando. Está sabendo do seu caminho de maior resistência e do seu caminho de menor resistência e sabendo como te conduzir pelo seu caminho de menor resistência. Às vezes, gente, agora já é a Tânia falando, o nosso caminho de menor resistência é um caminho que tem um pouco de sofrimento, não porque a fonte quer que a gente sofra para manifestar o que a gente quer, mas porque nós não acreditamos que a gente vai merecer se a gente não tiver um pouco de sofrimento e de sacrifício. Então a fonte mostra pra gente um caminho com sacrifício e com sofrimento, porque para nós é um caminho de menor resistência. Fez sentido? É no sentido de que nós resistimos mais a um caminho fácil demais na nossa cabeça para as coisas chegarem. E vocês sabem que quando a gente está resistindo mais, a gente não está permitindo. Então, a fonte, sabendo de um caminho que gera menos resistência na gente, ela nos guia para esse caminho. E eu quero comentar também sobre essa questão de pessoas que atraem sucesso, mas que elas não estão alinhadas aparentemente, porque eu imagino
que passe pela cabeça de muita gente, né? Essa questão que o Abraham falou, que nunca conheceu alguém que esteja tendo sucesso, que não usou da energia que cria mundos, né? E o Abraham ensina que a gente tem que se alinhar e que a gente tem que se alinhar com a fonte. Então, como que a gente vê pessoas, às vezes, fazendo coisas erradas, ou maldade, ou sendo egoístas, né, desonestas, e ainda assim tendo muito sucesso? E aí, o que eu quero dizer para vocês é que o Abraham está explicando aqui que quando a gente atrai a totalidade do que está no nosso vórtex, a gente não atrai só o sucesso e o dinheiro, a gente atrai todo o resto que a gente desejou junto, mesmo que a gente nem saiba que a gente desejou isso junto. Mas todo mundo, conforme vai vivendo a vida, está desejando tratar os outros com mais amor, com mais respeito, está desejando ser mais honesto, está desejando ser mais generoso, porque a vida vai fazendo a gente evoluir nesse sentido. E quando as pessoas então atraem só o sucesso ou só o dinheiro, é por um outro caminho, que não foi por sintonia com o vórtex. Inclusive, isso mostra o quanto é possível sim a gente atrair dinheiro, desde que você tenha uma expectativa a esse respeito, a importância da nossa expectativa. Então, o que o Abraham ensina é que o alinhamento é o mais importante de tudo, é soberano. E o alinhamento vai te trazer tudo, não vai trazer só o dinheiro. É por isso que às vezes as pessoas pensam assim, que tem que escolher entre a carreira ou ter família, né? Entre sucesso e dinheiro ou viver amor, ou viver uma vida tranquila. Porque as pessoas não sabem que elas podem viver tudo, mas a gente vive tudo quando a gente está em sintonia com o nosso vórtex. Em sintonia com o nosso vórtex, a gente atrai as coisas que a gente criou de forma completa. Então, isso que o Abraham estava falando, que é a mistura de tudo que a gente foi colocando lá, que ficou uma versão muito melhor do que a gente consegue até imaginar. E aí eu falei aqui do poder da nossa expectativa, né? Então, que mesmo a pessoa que não está alinhada com a fonte, às vezes ela está alinhada com ganhar dinheiro. Então, ela consegue ganhar dinheiro, né? E às vezes vocês conhecem alguém que reclama muito, que reclama que não está entrando dinheiro e ainda assim entra. E o que eu penso sobre isso é que a gente não sabe qual é o patamar de vibração da pessoa, mas às vezes a reclamação dela está impedindo a fortuna que ela estaria em sintonia, que ela estaria permitindo se ela não estivesse reclamando. Mas para o nível de expectativa dela, aquilo que ela está vivendo é o normal. Sempre tem uma explicação, porque a gente sempre está vivendo algo que é o reflexo do nosso interior, né? Do que a gente está emanando, do que a gente pensa, do que a gente sente sobre as coisas. Então, às vezes, uma pessoa está acostumada a ter um certo grau de abundância e para ela, mesmo reclamando, aquele grau de abundância é o natural, sabe? Ela não está dificultando que aquilo entre. Então, a reclamação dela só está atrapalhando o quão melhor poderia ser, mas não consegue atrapalhar aquele nível de abundância. E outra coisa que pode estar acontecendo também é que eu já vi acontecer, e se vocês observarem, vocês vão reparar também, às vezes pode ser questão da gente não saber em que momento a pessoa está, porque como a manifestação concreta não é instantânea na maior parte dos casos, ela pode demorar um tempo para acontecer, às vezes a pessoa manifestou aquela abundância toda por conta de um alinhamento que ela teve no passado ou de mais expectativa positiva no passado, e atualmente com essa reclamação toda, ela está criando um futuro em que as coisas vão degringolar. Eu mesma já acompanhei isso acontecer. Uma pessoa que eu conheci, quando eu a conheci, ela morava numa mansão, ela tinha muitas propriedades, tinha muita abundância para a família inteira, mas todos eles reclamavam absurdamente. E eu tinha acabado de conhecer esses ensinamentos do Abraham e da lei da atração, e eu fiquei pensando a respeito disso tudo, né? E dito e feito, quando ela retornou, eles tinham perdido o emprego, que era maravilhoso, todos tinham perdido, tinham até feito um acerto, mas eles não conseguiram nada fora aquele acerto, eles viveram daquele acerto e continuavam no hábito de reclamar. E aí eles tiveram que viver do acerto por uns anos, mas aquilo foi minguando e minguando, aí eles tiveram que vender a casa para viver do que eles ganharam com a casa, aí eles tiveram que vender carros, aí eles foram tendo que vender tudo, né?
Eu não sei onde vai parar agora, porque eles não conseguiram mudar o modo de pensar sobre as coisas, mas assim, bate com tudo isso que o Abraham ensina. Então eu penso que às vezes quando as pessoas questionam alguma situação que parece não estar encaixando com a lei da atração, na verdade pode ser que a gente só não tenha informação o suficiente, né, do que a pessoa realmente pensa a maior parte do tempo, ou do que ela está vibrando, ou mesmo do que o futuro está reservando para aquela pessoa, se ela continuar naquele padrão. E sobre essa questão que o rapaz falou que ele não sabia se estava entendendo direito o que o Abraham estava dizendo, eu entendo que o Abraham estava dizendo que algumas pessoas percebem, entendem que é fácil manifestar, entendem a questão de visualização e de estar em sintonia com o que desejam e coisas desse tipo, mas que elas meio que não querem que o resto do mundo saiba, porque elas acreditam que se as outras pessoas souberem, não vão querer fazer o trabalho do dia a dia que elas não querem fazer. Então, eles vão deixar de ter funcionários querendo fazer o trabalho duro por eles. Então, eu acho que é isso que o Abraham estava dizendo. Gente, espero ter ajudado, que tenha contribuído para vocês. É um áudio para ser ouvido de novo, porque tem várias pérolas e espero que cada vez mais faça sentido para todos vocês essa questão da ação inspirada, né? E de que realmente a gente pensa que a gente quer parar de trabalhar e tudo mais, porque as pessoas em geral estão muito sobrecarregadas, mas que na verdade o que a gente quer é um trabalho delicioso, né? Estar envolvido com coisas maravilhosas. Eu vou gravar mais sobre isso, porque tem muita coisa a falar. Então, por hoje eu paro por aqui. Espero ter ajudado. Um beijo no coração de vocês e até uma próxima.